E hoje a gente vai falar do tema que é o tema do Ministério Sal da Terra nesse ano, que é Os Campos Estão Brancos. E que a gente precisa erguer os nossos olhos para isso. Amém? Então eu queria dar início agora orando com você, onde você estiver aí, seja em Salvador, aqui em Cruz das Almas, seja em Feira de Santana, né, em Salvador, lá em Natal, Fortaleza, João Pessoa, aonde você estiver agora me ouvindo, junta com sua família aí, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esse momento, amém? Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero te louvar, Deus, te engrandecer, te exaltar, por a oportunidade que temos de estar juntos como família aqui, Deus, e poder, ó Deus, proclamar as boas novas do Senhor e repartir a virtude do Senhor com a nossa família, com os nossos amigos, Pai. Com aqueles que estão nos ouvindo, com aqueles que juntos, através do Teu Espírito, Deus, vão perceber, ó Deus, a palavra do Senhor e a ação do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que estamos em família, pela alegria que é, Deus, saber que podemos contar uns com os outros, que as distâncias agora estão encurtadas através da comunicação, que nós podemos nos ver, nós podemos nos falar, nós podemos compartilhar, Deus, as dores, as aflições e compartilhar também as alegrias que nós temos no ministério. Obrigado, Deus, por essa família grandiosa, espalhada em todo o mundo, Deus. E que nessa noite, Deus, o Senhor tem algo, ó Deus, precioso para os nossos corações. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor use, Deus, a minha vida como um canal do Senhor, Deus, para que tudo aquilo, Deus, que é a nossa vida, que é a nossa essência, Deus, possa ser compartilhada em nome de Cristo Jesus. Amém? Então eu quero mandar um abraço de novo aí, pastor Marcos Tamires, né, aqui do Araçá, Washington. Deixa eu ver quem mais aqui. Ana Paula, Cirino, os irmãos estão aí, graças a Deus. Mayra, minha filha que está aqui, Valci, um grande abraço para cada um dos irmãos. Amém? Se você puder me acompanhar, eu peço que você abra aí a sua Bíblia no texto de João 4, 34 a 38, que vamos falar justamente desse texto que é o tema do ministério, que os campos estão brancos, né? Então diz assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então a gente percebe, né, que nós temos aqui um desafio muito sério, e eu quero falar nesse momento, como nós estamos aqui direcionando essa live, né, para as igrejas do Presbitério Nordeste. Isso não significa que os outros irmãos que estão nos ouvindo também não possam receber essa palavra, claro que não, mas a gente percebe que temos como igreja, como povo, um desafio, né, de poder olhar para o Nordeste, né, e olhar um campo branco, um campo que está pronto para ser, né, arado, para ser, como foi falado do pastor Valci, para ser colhido, um campo, né, que precisa nos gerar na nossa vida assim, o desejo e a vontade das oportunidades de um povo sedento que quer levar pela misericórdia de Deus a palavra do Senhor. Então, quando a gente vê a realidade de cada localidade, cada congregação que nós temos, dos irmãos que estão espalhados, a gente fica sedento de poder de alguma forma colaborar, de alguma forma, né, desenvolver em Deus ações para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas, levar essa palavra de virtude, os dons, a manifestação da igreja na sua localidade, para que outros possam conhecer e outros possam também viver conosco, né, esse chamado, esse propósito. Então, não importa, como o texto está dizendo aqui, quem foi que lançou a semente e quem vai ceifar ou colher. O importante é que no longo dos tempos, os apóstolos e todos os irmãos que vieram, né, os pais da fé, vieram trazendo essa semente. Jesus veio e reafirmou a vontade do Pai,
que é essa família restaurada e agora ressurreta em Cristo Jesus, que pode, né, ter a oportunidade de viver uma novidade de vida todos os dias. E a gente ainda tem a possibilidade de levar outros a conhecer esse amor. Então a gente percebe que esse é o tempo que a gente precisa estar chegando, né, o momento cada vez mais próximo da volta de Cristo, e um tempo que a gente tem que sair, né, da vanguarda e começar realmente a trabalhar firme, trabalhar forte, para pregar esse evangelho, para levar, né, essa palavra de cura, de restauração, de salvação para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então eu vejo um grande potencial. Então quando eu olho para os meus irmãos dos conselhos, de cada congregação, de cada lugar que estão espalhados, o Rony ali em João Pessoa, o pastor Marcos em Natal, o FP em Fortaleza, o pastor Marovaldo ali em Sergipe, na cidade de Estância, né? Júnior em Valéria, Marquinhos, Valci, Elisvaldo ali na Boca do Rio, ele Nelson e Alex com suas famílias ali em Feira de Santana, eu e o Noel com as nossas famílias aqui em Cruz das Almas, e outros irmãos e amigos que estão espalhados em outros lugares. Isso gera em nós uma alegria, isso gera em nós um entusiasmo, né? Uma vontade cada vez mais de servir ao Senhor. Quero deixar aqui um abraço ao meu amigo Itamar Barbosa, amigo do coração, do peito. Amo muito sua vida, meu querido. Então a gente fica feliz de poder cada vez mais, né, ser essa esperança, essa viva esperança para a vida dos irmãos. No texto de 1 Coríntios 3, do 6 a 9, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, Deus é quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unanimemente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então a gente percebe aqui que o importante é que Deus dá o crescimento e que eu preciso fazer parte dessa colheita. Não importa quem plantou primeiro, quem semeou, quem foi o canal para levar essa semente. O importante é que os campos estão brancos. E cabe a nós agora fazer parte desse projeto maravilhoso de Deus, que às vezes está na nossa própria casa, mas ser um canal de abençoar aquele que vai, de servir ao outro, de ligar para o outro, de ser a motivação correta de Deus no coração daqueles que nos ouvem, daqueles que nos veem e naqueles que percebem o que estamos fazendo. Porque a gente sabe que a nossa vida, ela tem uma ação muito maior quando nós vivemos o que pregamos, e não só vivemos de palavra, né? A fé sem obras, ela é morta. Então, quando nós exemplificamos através de tudo que nós somos, de tudo que nós temos e de tudo que nós vivemos, tudo se torna, né, mais fácil, porque as pessoas veem o testemunho em nós. Com a palavra diz que nós somos cartas vivas, né? E estamos aqui justamente para poder pregar o evangelho do Senhor em todas as regiões, né? Então o importante é Deus estar no comando de tudo, no controle de todas as coisas. Então nossa oração tem que ser o seguinte: Senhor, envie trabalhadores. E quando eu estava ministrando essa palavra, irmãos, eu quero assim abrir meu coração com cada um de vocês, porque eu estou aqui em família, eu posso falar isso para você. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de mim e eu lembrei de muitos irmãos que inclusive estão, né, nessa live participando com a gente, que a nossa oração tem que ser: envia-me, Senhor. Eis-me aqui, eu estou aqui, pronto para ser usado pelo Senhor, né? Pronto para ser um canal do Senhor naquilo que o Senhor queira me usar. E o texto de Lucas 10:2 diz assim: e disse Jesus: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua seara. Então você percebe que Deus está atrás de quê? De gente responsável. Interessante que Deus conta com trabalhadores. Não é com gente encostado, não é com gente que não tem responsabilidade, não é com gente que não tem que fazer. Pelo contrário, Deus sempre usou a vida daqueles que estavam trabalhando, que estavam ali, sabe, se colocando à disposição de ser usado por Deus, de ser um canal de Deus. Muitas vezes até desfocado do projeto de Deus, não entendia muitas vezes nem o chamado para a sua vida, mas Deus vai ali e usa, como usou a vida de tantos que a gente poderia citar aqui agora.
mas a gente tem que sair do conforto, a gente tem que pedir a Deus, Deus nos tire desse conforto. Essa não é a hora, irmãos. Eu quero falar com vocês assim, o sentimento do meu coração é que tem muita gente nesse momento morrendo, depressivo, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. E muitas vezes nós, com aquilo que nós temos cheio do Espírito Santo, podemos compartilhar virtude sobre essas pessoas, trazer uma direção, uma viva esperança sobre a vida deles, até para que eles possam perceber o amor de Deus que foi dado ali pela vida de Cristo na cruz, e através disso eles possam também viver uma novidade de vida como nós temos feito, e fazer parte dessa família maravilhosa. Amém? Então, no texto de Lucas 9:62 diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno de entrar no reino de Deus. Isso é interessante. Deus está atrás de trabalhadores, mas ninguém que coloca a mão no arado, ninguém que é arregimentado para fazer parte desse exército, para viver essa novidade de vida, e que olha para trás e começa a lembrar das coisas do passado, e começa a desejar as coisas desse mundo, e começa, sabe, a perder a sua fé, espera a sua identidade. A palavra diz que nós temos uma identidade como filhos de Deus, como um povo de Deus, uma nação escolhida, mas isso é para revelar as virtudes daquele que nos amou primeiro. Nós não estamos aqui para ser filhos, para ser nação, para ser povo, simplesmente para dizer agora que bom, nós estamos aqui representando a vontade. Não, nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para proclamar o ídolo do Senhor, para onde a gente estiver, a gente ser um bom testemunho. E muitas vezes a gente vai sofrer por amor a Cristo, porque não vamos permitir que as coisas do mundo, que muitas vezes têm interferido inclusive na vida de homens de Deus, para que percam, sabe, o sentido do propósito da igreja. A gente tem que estar ciente disso, a gente tem que estar, sabe, voltado para isso, para que a gente se mantenha firme nas promessas do Senhor. Amém? E principalmente, estamos falando de pessoas convictas, né, no chamado, no propósito, na vocação. Deus chama trabalhadores que vai revelar qual é a vontade dele, qual é o seu chamado, qual é a sua identidade, o propósito de Deus para a sua vida. Gente, pessoas que sonham não são os seus sonhos, mas pessoas que estão sonhando os sonhos de Deus. Aí eu faço essa pergunta para nós essa noite: quais são os sonhos de Deus para as nossas vidas? Qual é o sonho de Deus que colocou no seu coração? Coisas que muitas vezes você deixou para trás, muitas vezes circunstâncias tem amarrado, tem impedido, você tem deixado de tomar decisões pautadas no Senhor por causa do seu medo, por causa da sua fraqueza. E o Senhor nos chamou para, sabe fazer o quê? Para confiar na promessa dele e poder andar segundo a palavra dele. Eu acredito, em nome de Cristo Jesus, irmãos, quando Deus nos traz uma direção, ele já tem proposto, organizado, realizado toda a provisão que eu e você tem. E muitas vezes a nossa forma de caminhar vai ser sem ver. Muitas vezes estaremos com os olhos escurecidos, mas o coração cheio da confirmação da vontade de Deus, cheio da promessa, cheio da manifestação do Espírito. E a confirmação vai estar, sabe, no corpo, onde nós estamos e fazemos parte, na igreja. Porque aí quando nós compartilharmos aquilo que está no nosso coração, o fervor de Deus na nossa vida, desse Espírito, os nossos irmãos, também cheios do Espírito Santo, poderão confirmar que esta é a vontade de Deus. E a gente precisa entender isso, sonhar os sonhos de Deus. E muitas vezes a gente perde essa perspectiva e está sonhando sonhos naturais, sonhos do passado, sonhos da minha infância e que já passaram, irmãos. Esse é o tempo de você dizer: Deus, use a minha vida. Deus, como é que eu posso servir cada vez mais a esta família, a esta realidade? Como é que eu posso cada vez mais, sabe, ser um canal do Senhor na vida das pessoas? E aí a gente percebe que nós fomos chamados, sabe o quê? A grande comissão. Amém? Nós fomos chamados à grande comissão. Mateus 28, 19 e 20 diz o quê? Ide, portanto, e fazei discípulos, indo, caminhando, fazendo discípulos aonde você estiver. A gente acha às vezes que fazer missões
é sair da sua localidade, ir para outra cidade, para um outro país. Não, é indo onde você está, às vezes no caminho do seu trabalho, no caminho para a sua escola, no caminho, sabe aonde você vai, no mercado, nos seus vizinhos. É ali que é o lugar de você fazer missões. É o ide ali, pregando o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas, guardar a palavra de Deus, que é viva e eficaz sobre nós, guardar as verdades do Senhor, que nos tira da inércia que muitas vezes nós estamos presos, que nos faz mais do que vitoriosos e mais do que vencedores em Cristo Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles também possam ser cheios do Espírito Santo, e eles também possam viver e perceber e experimentar a glória de Deus. Amém? Viver essa graça de experimentar o ide. E ele diz: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós não temos que estar preocupados com amanhã. O Senhor é conosco, Ele cuida da nossa casa, irmãos. O que nós precisamos colocar o nosso coração: como é, Deus, que o Senhor quer me usar? Qual é a forma? Como é que você quer usar o meu recurso? Como é que você quer usar a minha família? Eu quero dar uma pausa agora nessa parte da família, porque às vezes a gente acha que é viver o nosso ministério independente dos nossos filhos, das nossas esposas, do cônjuge, e não tem nada disso. Pelo contrário, esse chamado é o chamado para família. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa estamos aqui para viver para Cristo, para experimentar. Não adianta lá na frente, depois de você passar anos da sua vida dizendo que está servindo ao Senhor, e a sua família está completamente fora do projeto original, e você vai olhar para o lado e não vai vê-los. Não, é você e a sua casa que vai junto, vai planejar junto, vai buscar direção junto, e Deus vai falar, vai confirmar. E os seus filhos serão bênçãos, porque eles são presentes do Senhor para cada um de nós. Os nossos filhos são presentes. Eu me alegro de ter os meus filhos e saber que eles fazem parte desse projeto, e que eu não posso viver isso sem eles. Eu não posso excluí-los de tudo isso. Pelo contrário, se for necessário, eu vou me esforçar, eu vou brigar, eu vou reclamar, mas eles têm que andar comigo. Eu não vou abrir mão deles estarem comigo. E você não pode fazer isso também. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão que eles possam, sabe, perceber, experimentar e comer das delícias, desse manjar que Deus tem nos dado todo dia, da presença dEle, da palavra, da virtude, do amor, da misericórdia. Então a gente tem que fazer missões, eu e a minha casa, eu e minha família. Não importa por quantos vocês são. Aqui em casa eu tenho pastores, eu tenho mestres, eu tenho evangelistas, eu tenho profetas, profetisas. Tem aqui tudo que está lá em Efésios 4. Está tudo aqui reunido na minha casa. É a família, porque é para a igreja que Deus deu isso. É nós como família. Então a gente tem que entender que somos nós, a família de Deus. E você tem que valorizar a sua casa. Não quero fazer isso sozinho, não. Esse é um chamado pessoal para todos nós, e não para alguns missionários. Deus nos chamou alguns. O ID é para todos. O ID está relacionado a todos. Então, às vezes a gente fica nessa perspectiva: ah, não, mas sabe, Marcelo, eu sou uma pessoa que eu não fui chamado para fazer missões. Quem disse é você? Você foi chamado para servir a Deus, e servir a Deus é uma missão. Seja onde você estiver. Agora, eu concordo com você que às vezes você pode ter um dom, uma vocação que não seja específica para você sair do seu lugar e ir, sabe, romper barreiras e desbravar situações que muitas vezes vai começar um trabalho. Talvez você não seja essa pessoa. Talvez você seja aquela pessoa que vai estar ali para ajudar, para interceder, para orientar, para suprir com as necessidades financeiras. Eu não sei qual é o chamado na sua vida, mas eu sei sim que todos nós fomos chamados para o ID. Nós precisamos fazer o ID para encontrar a nossa família, irmãos, que está espalhada e que precisa de nosso posicionamento para acolhê-los em Cristo Jesus. A nossa família está lá fora ainda perdida. E o nosso ID, sabe que depende de nós, eu e você, de irmos até eles, porque às vezes ele nem sabe que é a família de Deus, que vai se tornar a família de Deus.
E vai ser através da pregação do Evangelho que eles vão converter ao Senhor Jesus e vão passar a ser filhos de Deus e vão passar a fazer parte dessa família. Mas como a palavra diz, o nosso tema, os campos estão brancos. E nós temos que olhar para essas pessoas e ver a nossa família, que ainda está perdida, que ainda não se converteu, mas são nossos irmãos. São nossos irmãos que estão lá fora, que estão perdidos, e a gente tem que ter responsabilidade com eles. Responsabilidade com o todo, com o social, com a saúde, com tudo que a gente está envolvido. Isso é muito sério, isso é muito importante. Percebermos que é uma luta da carne contra o Espírito de Cristo, para nos tirar do conforto e fazermos missões o tempo todo, meu irmão. Sabe qual é a sua vontade? Ficar na frente da televisão, ficar deitado numa cama. Sabe o que eu percebi nessa quarentena? Eu quero compartilhar isso com vocês. Que eu gastei muito tempo antes dessa quarentena com coisas que não edificavam. Gastei muito tempo perdendo, sem levar mensagem para aqueles que precisam conhecer a Cristo. Gastei muito tempo na frente de uma televisão, ou dormindo, ou descansando, e todos aqui sabem o quanto eu trabalho, o quanto eu sou envolvido com as coisas, mas eu acho que gastei muito tempo, porque eu podia ter pregado para mais pessoas, eu tinha saído para mais e encontrado mais pessoas, porque nessa hora tantas pessoas estão nas suas casas em depressão. Por quê? Porque eu perdi a oportunidade de levar essa palavra para eles. Então eu creio que a gente, às vezes, a gente tem que ser aqueles que vai ouvir a voz do Espírito, e ele vai ser aquela luta. Levanta do seu leito, levanta da sua cama, levanta, sai do sofá. Sabe, essa é a hora de você pegar, aproveita o celular que você tem, o meio de comunicação que vem às suas mãos, o seu computador, e gasta o seu tempo e vai editar no Instagram, falando besteira, olhando coisas que não edificam. Vai lá, manda mensagens, conversa com seu irmão, gasta esse tempo com ele agora, evangelizando, proclamando, ajudando, orientando, suprindo as pessoas. Então a gente tem que fazer isso, meu irmão. Esse é o nosso tempo. Eu espero, em nome de Cristo Jesus, quando acabar essa quarentena, todos nós estejamos ávidos de sair da nossa casa e poder alcançar a nossa família que está lá fora, de sair da nossa casa, sabe, fazer algo diferente, porque eu creio que esse é o tempo que Deus está nos fazendo perceber algo novo, para que a gente possa ir e fazer discípulos. Amém? Atos 1,8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até o confim das terras. E o que nós precisamos, nós já temos, chama Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Guia, o Orientador, aquele que manifesta a vontade do Pai sobre nós. Ele é esse que nós precisamos. Então na minha vida e na sua vida não falta nada, querido. Sabe o que falta? A gente se levantar, a gente acordar para a vida. Como está lá em Romanos 12, a renovação do nosso entendimento. Permita o Espírito Santo renovar a sua vida. Permita o Espírito Santo entrar na sua casa e fazer a diferença. Não importa se as pessoas no começo não vão começar a gostar, porque você se posiciona agora diante de Deus. Isso não importa. Deixe Deus trabalhar na sua família. Deixe o agir de Deus fazer com que eles vejam o que Deus é sobre você, porque nós somos Cristos, e como Cristo nós temos que tomar nossa cruz e seguir a Jesus. E a pergunta é: o que ele faria se tivesse no nosso lugar aqui agora? O que ele estaria fazendo, querido? Será que ele estaria perdido nas programações da Globo? Será que ele estaria aí perdido no Netflix, olhando coisas que não edificam? Será que ele estaria fazendo isso? Jesus estaria nessa condição, querido? Ele não gastaria o tempo dele com isso, não. Ele podia estar com o celular da mão, o computador, mas estava ali, evangelizando as pessoas, levando salvação, cura e libertação. Então percebo que a gente precisa de uma atitude. E a gente precisa, querido, desmistificar as várias formas de fazer missões. E é isso que eu quero compartilhar com você. Às vezes, a gente vai estar em Samaria, né? Você tem que visitar os seus vizinhos, o bairro que você está, você vai caminhar, você tem que fazer isso. Vai lá, as pessoas te conhecem, as pessoas sabem que você, onde você mora, você é um cristão, um filho de Deus que está ali, e que eles podem contar com a sua vida. A gente precisa entender isso. Às vezes
Você vai precisar fazer missões em lugares diferentes, em culturas similares, entre outras cidades, estados, regiões, não sei onde Deus pode te levar. E talvez Deus vai querer que você possa ir para outros países. Precisa aprender outra língua para poder se comunicar, para poder levar essa palavra. Não sei qual é a forma de missões que Deus tem que trabalhar na sua vida e quer usar a sua vida. Eu só sei o seguinte: hoje, todos nós, cada um de vocês que estão me ouvindo, que congregam, que participam do ministério, nós temos uma responsabilidade com o Nordeste, com o todo. Nós temos responsabilidade com a nossa cidade, com o nosso bairro, com a nossa rua, com as pessoas que estão conosco. A responsabilidade é nossa, com o povo de Deus. Então nós precisamos nos unir, não só em oração e intercessão. Às vezes vai ser necessário você saber como é que está a casa do seu irmão nesse momento, para que você seja a resposta de oração com a cesta básica, com o pagamento da água, da luz, com o suprimento da casa desse irmão, ou simplesmente com aquela palavra que vai nortear a vida dele para voltar para Cristo. Ele está desnorteado. Então fazer missões é isso. Quando a gente estiver livre, talvez você tenha que gastar o seu tempo, as suas férias. Aí todo mundo fala, quem trabalha, de tirar férias. Mas eu queria ouvir as pessoas dizer assim: eu vou tirar férias, já estou me organizando para ir ver Ronivaldo, né, lá em João Pessoa, para visitar Pastor Marcos, para estar um tempo lá com FP lá em Fortaleza, para visitar Marovaldo que está em Sergipe ali. Como é que eu posso passar 30 dias ali ajudando o meu irmão a alcançar aquela comunidade? A vir aqui em Cruz das Almas, visitar a mim, ou a Noel, e dizer assim: olha, aqui tem uma força jovem aqui, vamos trabalhar junto aqui, alcançar casais. Então como é que a gente tem feito nossa vida? Qual é o nosso planejamento diante disso? Aí depois a gente não se organiza, a gente não se planeja, e quando chega em cima da hora, a gente está de férias, está de boa, a gente sempre fala: ô irmão, eu não posso porque eu estou trabalhando, eu estou tão ocupado, eu tenho que cuidar da minha família. Beleza. E quando você sai de férias, você se organizou para estar com a gente? Ou as suas férias é tão importante que você precisa daquele tempo especial para você? Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: se você está precisando de descanso, ora a Deus para desterrar você, filho. Ora a Deus para promover a sua vida. Pronto, que você vai para o descanso eterno e aí resolve de verdade, de vez. Agora quem está aqui, querido, é para tomar sua cruz, é passar para aflição, é para trabalhar. Deus conta com o trabalhador. E a gente louca, viu? Não pense que você tem que ser louco, cheio de Espírito Santo, doidão mesmo, para poder chegar ali e alcançar aqueles que estão realmente completamente perdidos. Então Deus vai usar a minha vida, a sua vida, os loucos, para poder realmente fazer aquilo que nenhum certo vai poder fazer. Então às vezes está reclamando que não faz isso, aquilo, outro, mas tem um maluco que vai lá e faz. E a gente fica assim: ah, fulano não foi. Pois é, teve um maluco que Deus usou e está lá usando a vida dele e está proclamando o evangelho. Então, irmãos, vou te falar, é muito sério sobre isso. Então, já para encerrar o nosso momento, e eu tenho sempre dito, né, o maior recurso que nós precisamos são pessoas, famílias sadias. Eu creio que todos nós somos investidores do reino, todos nós, investidores, empreendedores, executivos do reino, todos nós, com muita graça, com muita sabedoria. Mas sabe o que Deus precisa? De gente compromissada, de famílias realmente que, sabe, famílias que, pela misericórdia de Deus, têm buscado andar no centro da vontade de Deus. Então a gente precisa entender isso. Esse é o tempo de fazer isso, sabe? E aí eu pergunto a você: que tipo de trabalhadores Deus está procurando? Isso é muito importante, sabe? Tem que ser específico a nossa oração muitas vezes. Sabe por quê? Porque não é todo tipo de gente que eu quero que venha para cá, para a Cruz das Almas, não. Você me perdoe, para estar aqui na igreja não, irmãos. Porque eu tenho uma igreja aqui que é focada em trabalhos com jovens, com senhores. Então tem um grupo específico de pessoas, de trabalhadores que a gente precisa aqui. E na nossa oração a gente é específica. Quando for alguém lá para João Pessoa, é um grupo específico de trabalhador para lá. Para Natal é um grupo específico. A Fortaleza é outro grupo. Para o momento que Marovaldo está vivendo lá em Sergipe, também é um outro grupo de expressão. Então a gente precisa de trabalhadores, sim. Como está em 2 Timóteo 2, 1, 3, diz assim: portanto, vocês, meus filhos, fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me enviou, diz: na presença há muita testemunha. Confia
a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Não é todo tipo de trabalhador, é homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Que suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Amém? Então, qual é o tipo de gente? Dependente de Deus, é isso que a gente quer. O trabalhador é gente dependente de Deus. Porque sabemos que trabalhador dependente de Deus não vai errar caminho e não vai fazer nada de errado. Pelo contrário, o Espírito Santo que vai conduzir. Segundo, fiéis ao Senhor e capazes de ensinar. Fiéis, sabe no que? Na busca do entendimento, do discernimento, da graça e da sabedoria de Deus, para que possa compartilhar com outros, para que possa repartir com seus irmãos, para que tenham a capacidade do Espírito, não é nossa não, viu, queridos? Porque eu estou falando de coisas espirituais, a capacidade do Espírito para chegar e ensinar a outros, e abençoar a vida de outros, e motivar com o testemunho que é eu e você, cada um de nós somos, que a igreja é para motivar eles a buscar a palavra de Deus. E outra coisa, e que reparta comigo os sofrimentos de Cristo. Então eu quero trabalhadores, sabe o que, irmão? Que vai ombrar comigo aqui. Não é gente que vai chegar aqui para dar ordem e dizer que está vendo isso, aquilo, outro, que podia fazer assim ou assado, não. É gente que vai dizer assim, vem cá, meu irmão, qual é a angústia que você está tendo aí, qual é o sofrimento que você tem aí. Eu quero carregar isso com você, eu quero ombrar isso com você, eu estou aqui disposto para ouvir seus choros, os seus reclamações, mas também estou disposto a carregar a cruz de Cristo com você. Vamos dividir as cargas aqui, vamos repartir, o que é que eu posso me doar. Então é nesse sentido que nós precisamos entender, são esses trabalhadores, e não trabalhadores murmuradores, que ficam escolhendo qual é o campo missionário. Ah, Deus, se não for para tal lugar eu não vou, se lá não tiver uma cama boa, sabe, talvez não for um ar-condicionado, eu estou acostumado a dormir com ar-condicionado. Pois é, Jesus não tinha nem onde recostar a cabeça. Ele está atrás de fazer missões em um lugar que tem ar-condicionado, que seja um lugar bom, que tenha comida boa, tudo ao nosso favor. Não, querido, vai fazer missões e leva você a comida, e leva você a provisão, e seja você a provisão, reparta o que você tem. Não fica querendo fazer missões de uma coisa que você vai chegar lá para tirar e vai lhe dar. Não, quando você sair para fazer missões, vá lá para se doar, e se doe completo, o seu recurso, sua família, tudo, leve o seu colchonete, e fique em paz, diga assim, irmão, eu estou aqui para servir, e deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus trabalhar. Então a gente percebe que é esse tipo de gente. Então os campos estão brancos, queridos. E a nossa oração deve ser, sabe o quê? Senhor, envie trabalhadores e usa a minha vida para abençoar e alcançar esta nação. Eu gostaria que a gente orasse agora por isso, sabe? Senhor, envie trabalhadores. Senhor, envie trabalhadores para que a gente possa alcançar essa nação, para que a gente possa alcançar o lugar que nós estamos, a região que estamos envolvidos, sabe? E Deus quer contar com todo mundo, com você, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, todo mundo nessa chamada. Deus, envie trabalhar. Os campos estão brancos, irmão. Sabe que você precisa orar a Deus e dizer assim, Deus, abre meus olhos, os olhos do meu entendimento, para que eu veja, está tudo branco, eu só preciso me posicionar e o Senhor vai me encher de toda a ferramenta, de toda a capacidade, todo o entendimento para alcançar esse povo, para fazer a diferença. Eu quero dizer para você uma coisa interessante, irmãos. Deus sempre fez a diferença através dos mais oprimidos e através das menores tribos. Não foi através de coisas grandiosas, não. Deus sempre mostrou que o poder é dele, a autoridade é dele, a vontade é dele. Então é ele que permite. Então cada um de nós, sabe o que precisa? Se posicionar. Pare de viver a sua vida, sabe, confortável. Me perdoe, vocês me conhecem. Eu estou falando isso porque meus irmãos me amam, me conhecem. Aqui eu posso gritar, aqui eu posso falar alto, eu falo assim mesmo. Aqui eu posso falar as verdades porque eu estou falando na minha família. É do mesmo jeito que eu trabalho aqui com minha esposa, com meus filhos. Se você estiver um pouquinho incomodado, fique tranquilo. Ore por mim para que Deus me dê espírito cada vez mais de mansidão e está tudo certo. Mas eu espero em nome de Cristo Jesus, que assim como essa palavra dói no meu coração, ela possa falar no seu coração.
ela só possa ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero ver aqui, antes de orar, eu quero ver se Genivaldo Júnior, pastor Genivaldo de Valéria, manda aí o chamado aí para ver, deixa eu ver se ele já está aqui. Júnior, manda aí uma mensagem aqui para ver se eu consigo colocar você aqui. Um bocado de irmão aparecendo aqui, ó. Chamou aqui. Aqui, Sal da Terra. Nosso irmão Júnior aqui com a gente. Sal da Terra, Valéria. Sal da Terra, Valéria. Pronto! Meu querido amigo e irmão Júnior, que bênção estar com você. Rapaz, eu entrei no início da live. Boa noite, rapaz, irmãos. Rapaz, eu entrei no início da live, mas aí minha internet caiu, só consegui entrar agora, você chamando para orar. Mas estamos juntos. Amém. Dentro dessa palavra, eu queria que você também compartilhasse rapidamente aí um pouco daquilo que a gente falou aqui, né? A sua impressão sobre os campos estão brancos, sobre os trabalhadores que Deus tem que enviar. Fala um pouco sobre isso, para nos ajudar aqui. Os campos estão brancos, o terreno está preparado, o dono da seara, ele já proveu todo o suprimento que nós precisamos. O que nós necessitamos agora é entender que esse ide de Jesus para fazermos discípulos, né, esse ide para ganharmos vidas para o reino de Deus, ele precisa ser entendido como alguém que recebeu uma autorização, mas que agora precisa ter compaixão das pessoas. A gente precisa entender a necessidade das pessoas desse encontro com o nosso Pai, desse encontro com a família. Só nós, entendendo isso, vamos estar aptos para ser a resposta de Deus para a vida dessas pessoas. Nós entendemos que a vontade de Deus é que nós alcancemos os nossos irmãos, é que nós informemos primeiro a nossos irmãos de que eles são irmãos, para a partir daí ter um terreno propício para o Espírito Santo convencê-los, para o Espírito Santo trazer clareza ao coração deles e nós resgatarmos. Mas esse é uma responsabilidade da igreja. Jesus, ele falando aos seus discípulos, né, disse assim, ó, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nós hoje somos os Cristos, né? O Cristo Marcelo, o Cristo Júnior, o Cristo hoje somos nós. E nós temos a responsabilidade de revelarmos o Pai. Esse pai de família que abriu mão, né, de ter o seu filho unigênito, para ele se tornar primogênito, para ele gerar outras pessoas, para ele gerar outras vidas. Então, nós precisamos, entendendo isso, sermos sensíveis àquilo que é a vontade de Deus e abrir o nosso coração para sentir a dor dos nossos irmãos que estão lá jogados por não saber que tem uma família. E a nossa obrigação, o nosso chamado, a nossa vocação como filhos de Deus, não como serviçais, é para revelarmos o Pai. Jesus morreu porque ele veio revelar o Pai. A igreja hoje está numa crise muito grande porque ainda está preocupada com o poder de Deus e não com a paternidade de Deus. Então, a nós cabe isso. Os campos estão brancos. O campo está preparado. Já foi passado o arado, né? Como o Valci compartilhou semana passada. Está tudo certo já. Agora nós estamos com a semente na mão. Muitos de nós estamos retendo a semente. Né? Estamos tornando, como o Paulo Júnior falou numa live dele aí, estamos fazendo essa semente se tornar grão, que só serve para suprir a nossa necessidade, só serve para matar a nossa fome. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, né, entender que fomos chamados e fomos capacitados pelo Espírito Santo para sermos essas pessoas que vão
levar essa semente à terra. E o problema da terra não é nossa, sabe? É Deus que sabe onde é que vai frutificar, onde é que vai germinar a semente. Deus que sabe, isso não é problema nosso. Mas nós precisamos ter essa disposição para sairmos do nosso lugar, né? Para sairmos da nossa Jerusalém. Ou trabalharmos primeiro na nossa Jerusalém, né? Se nós não trabalharmos em Jerusalém, não tem como ir a Samaria, a Judéia, nem aos confins da terra. Então, que nós possamos ter disposição de trabalhar em Jerusalém. Jerusalém é o nosso bairro, Jerusalém é a nossa família, Jerusalém é o nosso local de trabalho, né? Aí, se a gente trabalhar em Jerusalém, se a gente ganhar Jerusalém, vai ficar fácil para a gente partir daí para Samaria, né? Partir para outra cidade. O Nordeste está aí precisando, né, do amor de Deus. O Nordeste está aí precisando dessa comunicação da família de Deus de forma clara, sem aqueles mimimi, sem aquelas agonias, sabe? É comunicar com o Espírito, e o Espírito Santo vai fazer o que é para ele fazer, sabe? Aí, na hora que nós trabalharmos Jerusalém e Samaria, aí vai ficar fácil. A Judéia está logo ali, né? Que é a nossa região. Bora chamar o Nordeste de Judéia, né? O ambiente tá, a gente observa esse texto que, não sei se você leu, que eu não estava acompanhando, fiquei sem internet, mas a gente, olha aquele texto de Atos 13, 2 e 3, ele diz assim, ó, e servindo ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O que foi que aconteceu aqui? Paulo e Barnabé não estavam acomodados na zona de conforto, né? Eles estavam trabalhando ali, estavam servindo aquela igreja, estavam servindo aos seus irmãos, cheios do Espírito Santo, né? Eles estavam ali na igreja local, agindo. E aí agora o Espírito Santo fala ao coração dos seus pastores, vamos embora chamar assim, né? Da sua liderança. Ó, separe Barnabé e Saulo, tem uma obra específica para ele. Então, não sei, a gente tem um campo vasto aqui e, de repente, nós não estamos, assim, dispostos na nossa igreja local, né? E, por conta disso, temos tido problemas de sair um pouco mais. Na verdade, Júnior, eu acho que nós precisamos ser despertados, né? Eu acho que é um tempo, tem tempo para todas as coisas, como fala Eclesiastes, só que esse é um tempo do despertamento de Deus. Porque às vezes a gente fica assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Quando eu fizer isso, ou quando tiver aquilo, eu vou. Não, esse é um tempo que está tudo pronto. Deus está com tudo pronto. Na verdade, a gente precisa se organizar, buscar a face de Deus, tá? E se preparar para despertar. E nós temos que levar esses irmãos a esse despertamento. Sabe? Porque às vezes, como a gente... Talvez a gente não seja... Não vai ser as pessoas que... Nós não seremos as pessoas que iremos. Mas isso não impede a gente mobilizar e motivar o coração dos nossos líderes para que eles vão. Né? Para que eles sejam... Então, cabe a nós também essa motivação correta. Né? Às vezes a gente está muito focado em ensino, isso que não estou dizendo que isso não deva acontecer. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente está fazendo na igreja. A igreja tem que ser uma igreja equilibrada. Da mesma forma que a gente ensina a repartir, a amar, a buscar da vontade de Deus, nós temos que também ensinar aí, né, a compartilhar tudo também. Amém? Eu vou também estar com o nosso irmão, o pastor Marovaldo, lá em Estância, Sergipe. Assim que eu terminar aqui com o Júnior, vou estar convidando você para fazer parte com a gente também. Pronto, Júnior, faça suas considerações finais aí, bom demais estar com você. Mandar um abraço aí para todos os amigos aqui que eu estou vendo aqui, mandando mensagem, que há muito tempo não me via. Um beijo no coração de vocês. Bom demais ver vocês aqui participando. Tá? Tamo junto aí, em nome de Jesus, viu? Pronto, Júnior. Amém. Irmão, o que eu tenho mais assim, né? Eu sei que o tempo não nos espera, né? O relógio está fazendo o trabalho dele, mas assim, eu quero, em nome de Jesus, motivar o seu coração. O Senhor plantou uma semente em você, o Senhor te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, e você precisa, hoje, ser essa árvore frutífera. Essa localidade onde você está não é por acaso, foi Deus quem te colocou aí. Então, amigo, em nome de Jesus, junta com o seu pastor, junta com os líderes da sua congregação e busca aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida.
compaixão. Sinta a dor do outro. Sinta a dor do seu irmão que está na esquina. Sinta a dor do seu irmão que está na porta do bar, que está com o relacionamento destruído. Sinta a dor do seu irmão e busque de Deus ser a resposta para essa situação, para esse problema. Eu quero, assim, louvar a Deus, né, por estar com vocês e agradecer pela oportunidade, que cada um de nós possamos receber essa palavra de Deus, né, no nosso coração e entender que ninguém precisa fazer igual a ninguém. Você tem de Deus para alimentar outras pessoas. Você tem de Deus para salvar outras pessoas. Seja qual for a sua condição, a sua forma, Deus quer salvar alguém através de você. Não feche os olhos, não cruze os braços. O problema, o sofrimento das pessoas aí é problema meu e seu, que somos os filhos de Deus. A Bíblia diz que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Está na hora de nós nos levantarmos e saquear o inferno, ganhar almas para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, irmãos, por me suportarem. Glória a Deus por você estar com a gente em nome de Jesus, viu? Um beijo na família aí. Bom demais compartilhar com você. Vou chamar o nosso pastor Marovaldo, o nosso ancião, né? Um abraço, Júnior. Fique com Deus. Valeu. Deus abençoe. Irmãos, enquanto o pastor Marovaldo vai mandar aí o convite para fazer parte, eu quero lembrar aqui, nosso amigo pastor Ariovaldo Carlos Júnior lançou esse livro para os homens. Inclusive, Marcelinho está lendo o livro, meu filho, e está gostando demais, sabe, desse livro aqui, o tipo de homem que você deveria ser. Então, os irmãos aqui do Nordeste, que estiver precisando, eu estou com uma quantidade aqui em casa vendendo, certo? Depois me procura. E você também pode fazer seu pedido online, se você estiver muito longe, você pede direto ao Ari, ou me mande mensagem que a gente vai organizar isso aí, para você receber o seu livro em casa também. Beleza? Um outro livro que eu estou lendo esses dias é um livro do pastor Heber Lins César, Ninguém Morreu Como Jesus. Um livro muito bom, sabe? Tem assim me ajudado muito a compreender a parte, né, da morte e ressurreição de Cristo. Tem sido assim uma bênção para a minha vida, minha casa. E espero que você, né, busque também conhecimento, né, dos nossos irmãos que tem sido assim um canal de Deus. Cadê o pastor Marovaldo Lopes? Pronto. Adicionar ele aqui para estar compartilhando com a gente também, dando aí seu feedback dentro desse momento. Oi, pastor Marovaldo, o que foi que aconteceu, meu querido? Paz de Jesus. Paz, irmãos. Me ouve? Tem sido assim um canal de Deus. Cadê o pastor Marovaldo Lopes? Me ouve, Marcelo? Pronto. Eu agora por volta das 18 horas comecei a sentir uma dor do lado direito do abdômen muito forte e arriei. Caí aqui com dores muito fortes nas costas e foi preciso eu pedir ajuda de uma profissional de saúde aqui da cidade. Mas não me derrubou não, estou de pé. Glória a Deus. Estou à sua disposição. Pronto, meu irmão. Eu quero que você compartilhe com a gente também sobre esse assunto, né? Sobre os campos tão brancos, sobre, né, os trabalhadores, né, que Deus conta, sobre isso que foi compartilhado, só para você dar aqui também uma parte aqui do que você entende, né? E queira compartilhar com os irmãos que estão nos vendo. Fica à vontade aí. Amém. Quero saudar os irmãos, né, com a santa e maravilhosa paz do Senhor e agradecer a vocês pela participação desse momento tão sublime para nossas vidas. E deixar a palavra para o nosso coração de que, mesmo nesse tempo de lido, né, tão combatido por esse vírus, por essa situação, nós não podemos nos esquecer que nós fazemos parte da grande comissão. Amém. Nós somos enviados do Senhor para resgatar as pessoas. E precisamos estar atentos, né? Os campos estão brancos.
Um dos temas uma das questões é que a seara, o Senhor fala para nós que os campos estão brancos, que a seara está pronta, mas que os trabalhadores são poucos. Eu não peguei, Marcelo, né, desde o início, a sua introdução, sua palavra, e peguei já no finalzinho ali da sua conversa com o Júnior, mas, se eu não me engano ainda há pouco, de uma certa dificuldade que nós temos ainda como filhos de Deus, de ousar na pregação do Evangelho, de ousar no ID. Ainda somos um pouco retidos no que diz respeito ao ID. Nós, às vezes, enfatizamos outras áreas da vida congregacional, da vida cristã, mas ainda nos atemos, né? E a gente lembra, ali em João 4, da mulher samaritana, né? Quando ela tem aquele encontro com Jesus, quando a vida dela é traduzida por Jesus, né? Jesus traduz o que é a vida dela. Jesus traz aos olhos dela, ao olhar dela, a clareza de quem ela é, da sua identidade. E aí, então, ela volta à cidade, aí ela já põe como prioridade na sua vida o anunciar o grande milagre, o grande feito que foi ela ter se encontrado com Jesus. Então, nós não temos muito tempo e nós precisamos compreender que nós não temos muito tempo mais. Nós não sabemos o que vai ocorrer. Ninguém esperava, por exemplo, a pandemia. Não é, Marcelo? Ninguém esperava por esse momento. E a ceifa, ela está pronta. O Senhor fala para nós que há uma ceifa que nós nem plantamos. É aquele embate lá de Paulo na igreja de Coríntios. Um plantou, Apolo plantou, o outro regou. A questão não é essa. É a unidade da igreja do Senhor Jesus, que vai fazer a diferença na terra. E acabou. Então, estamos aqui em instância, né, como boa parte dos irmãos sabem. Inicialmente nós viemos como profissionais, mas viemos na certeza de que foi Deus quem nos mandou como pastores. Amém. Eu creio. E dentro de uma linha de um caminhar, de uma busca de Deus, nós estamos nos aproximando das pessoas. Temos trazido pessoas para a nossa casa. Pode falar, Marcelo. Marol, só dar uma ajuda a você aqui nesse sentido. É interessante, às vezes, quando a gente pensa por missões, a gente acha assim, não, Deus vai falar assim que eu vou por isso, por aquilo outro. Mas Deus também tem um meio de levar a gente, como foi o caso de vocês, através de um trabalho, através de outras circunstâncias, né, que Deus falou no nosso coração, confirmou no meio da família da fé, né, e isso é uma oportunidade de Deus para alcançar esse povo aí. Né, eu sei que Deus tem usado a vida de vocês, a cara de vocês, né, dentro da possibilidade que nesse momento, por conta do trabalho, vocês têm vivido, mas eu sei que Deus tem usado, eu sei que Deus tem feito. Então, fazer missões também é nessa condição. Né? Deus pode surpreender a gente como surpreendeu vocês. De uma hora para outra, precisamos de alguém lá em Sergipe, Marovaldo, vamos lá. E essa proposta já tinha vindo antes, eu acho, para Maceió, para outros lugares, né? E você se colocou em posição disso. E Deus vai usar justamente aquele que não é isso? Isso. Na verdade, Marcelo, desde que eu fui recebido no reino de Deus, o meu coração sempre pulsou por alcançar pessoas, nas diversas formas. Eu já tive a disposição para ir para cidades da Bahia, para tribos indígenas, né? Mas houve o tempo de Deus para isso e a gente esperou. Tendo a clara compreensão, mano, de que nós temos todo um DNA de plantação de igreja. Sim. E que precisamos observar esse DNA. Nós não podemos abrir mão desse DNA, que é o DNA do nosso ministério, na plantação de igrejas. Agora, existem situações que muitas vezes nós não compreendemos, que é um tempo de Deus, é uma ação de Deus para nos enviar, pelo menos para espiar a terra. É isso mesmo. Eu sei que
Fisicamente está eu, minha esposa e agora 2 netos, mas eu estou junto com toda uma igreja, a igreja do Senhor Jesus. E eu estou espiando essa terra. E mesmo que não dê, por exemplo, para eu dar continuidade a esse projeto, a minha observação na cidade é para que, em algum momento, eu mande um relatório para meus irmãos dizendo, ó, o campo é fértil, manda alguém. Vamos orar para que tenha alguém e que tenha a disposição. Na verdade, Marô, eu espero já que os irmãos que estão ouvindo e vendo você já estejam assim, coração ardendo, se preparando e perguntando, Deus, será que sou eu que vou para estar ajudando o meu irmão lá? Será que sou eu que serei enviado pelo menos em 15 dias, uma vez por mês, em 2 meses, nas minhas férias, passar minhas férias com ele lá, ajudando ele no que for necessário? Porque Jesus falou para os irmãos que era para encontrar um homem de paz, ir na cidade encontrar um homem de paz. Era o suficiente para plantar a igreja. No caso, para poder alcançar ali. Então, você tem uma casa constituída aí, já com pessoas que estão com vocês trabalhando. Às vezes tem que arder o coração dos nossos irmãos, né? É isso, Marcelo. E é como a gente... Eu sei que eu não peguei todo, eu talvez esteja... Espero que eu não esteja destoando daquilo que a gente está falando, mas a compreensão, eu sei que ela é única, porque eu conheço teu coração, eu conheço também o Júnior e os demais irmãos. Eu, quanto minha esposa, a gente tem tido a clara compreensão que a nossa estadia aqui, mesmo no meu caso, tendo algumas características que me façam estar um tanto intimidado, eu não me calei. E a gente está buscando